o quarto da patroa fica aqui. É interessante de pensar que é uma ideia totalmente diferente Exato. do nosso formato de casa hoje. É embutido, tá? Uhum. Mas se tiver algum problema... Aí, meu amor, quebra tudo. Mentira! Quebra tudo! Luz branca, Tomi! Luz branca, Tomi! Não, foi o Rui que fez esse crime. A Tomi, ela teria colocado uma cor amarelada, alguma outra algo coisa. mais... Sabe um... Eu acho que a experiência de conhecer o trabalho da Tomi Otaki tem que começar pelo ateliê. Eu acho que é muito legal a gente pensar o trabalho da Tomi primeiro como uma mulher artista brasileira, uma referência, né, na arte, principalmente abstrata e contemporânea e de pintura, como aconteceu essa reinvenção no trabalho dela durante várias décadas, né, que acho que um pouco se conecta com a história da casa. Né? Ela começa a pintar tardiamente, né, aos 39 anos. Isso. A Tomi nasceu, na verdade, em 1913 no Japão e veio para o Brasil em 1936, e nessa época ela começou a estudar pintura figurativa. Basicamente era tipo natureza morta, figuração, coisas que você consegue identificar. Isso é uma casa, isso é um gato. Interessante que não partiu, sei lá, de uma decomposição da forma, um estudo muito crônico. Acabou a figuração e tudo mais, e ela começa a pensar em formas de trabalhar a abstração. E a forma que ela encontrou mais interessante, que eu particularmente acho que a abstração está presente, depois virou algo geométrico, mas no começo era algo muito sensorial. Sim. Aqui, principalmente nesse ateliê, ele foi feito na terceira fase da casa. A gente acabou optando, né, Theo, por ver pela última parte da casa, que ela foi construída mais ou menos em 1996. E aqui no fundo a gente tem um acervo da Tomi, e mais pra frente o quarto onde ela descansou e passou os últimos dias da vida dela. Pensar que no momento tardio, assim, do falecimento dela, quando ela já estava mais velha, ela decidiu trazer a cama pra cá, pra esse canto, né? Então, estar embebida e, tipo, dormindo com sonhos e com as pinturas que fizeram parte da vida dela, né? Isso é muito lindo. Aqui no ateliê especificamente era onde a Tomi criava, chamava outros criativos para criar com ela, se distanciava para ver as obras que ela ia criando durante esse processo. Então, por isso que precisava ser um espaço grande e principalmente muito iluminado. Sim, acho que tem duas características muito interessantes do ateliê, que na verdade é o básico de um ateliê de pintura, mas num nível muito elevado aqui e com muito carinho e intimidade, que é o pé direito alto, super iluminado para essa claraboia e muito ventilado, principalmente por conta das pinturas a óleo, né, que demoram muito para secar. Então acho que tinha essa característica do tempo da pintura que levava, né? Então considerar luz, espaço de ventilação, então é muito bem pensado. Mas nos anos 90, finalzinho dos 80, começo dos 90, até, enfim, mais pra frente, ela entra numa fase em que ela começa a usar tinta acrílica. E o que é mais bonito da tinta acrílica é essa qualidade gráfica dela conseguir se diluir na água. Então criam essas manchas super interessantes, essas formas mais não tão rígidas, né? Mais interessante que mais pra frente as pessoas começam a associar isso com imagens de telescópio, com uma coisa mais cósmica, como falam. Cósmica de fato, exato. Né? Esse espaço aqui onde a gente tá é um dos tanques criados pelo Rui Otaki, onde a Tomi realizava limpeza dos pincéis, limpezas das tintas. A gente até pode ver aqui as manchas da tinta que acabaram impregnando no material. É especial, eu até imagino que quando ela estava produzindo poderia ficar até totalmente sujo e super fácil para ser executada a limpeza, né? Sim. E eu amo muito, tipo, porque além de hoje em dia ser um centro cultural, a gente conseguir ver essas obras produzidas, a gente consegue ver pelos detalhes, né? Tipo, o chão com os restos de tinta, os respingos de tinta, a bancada com os respingos de tinta. Que já é um segundo momento da casa. Entrada fechada, tá, meu amor? Ali já é a entrada do quarto da Tomi. É uma pena que a gente não vai conseguir visitar, entender como é que o quarto, caminha de concreto que foi feita para ela. Sim, mas eu tenho muitas dúvidas sobre construção da casa, assim, basicamente. Eu sei que tem essa coisa do concreto armado. Como que é feito
esse processo de concreto armado, e também sobre o uso da cor no espaço. Tipo, a gente pode pintar concreto, tipo, como... Rui, ele desenhou essa casa para pedido da mãe dele, né? Fazendo algumas pesquisas, que a família morava numa casa muito humilde na região da Moca, uma casa pequena. E conforme Tomi ia criando, fazendo telas gigantescas, ela saía da casa, ia pela janela externa para entender a dimensão do que ela estava criando, né? Aí a família compra esse terreno e o Rui acaba de se formar em arquitetura pela FAO. Quando ele se forma, um dos professores dele é o Vila Nova Artigas. Tudo! Muito inspirado pelo trabalho do Vila Nova, um grande expoente da Escola Paulista de Arquitetura, principalmente brutalista, né? Resolve utilizar essa casa como investigação mesmo do potencial do concreto. Então, aqui dentro a gente consegue ver diferentes tipos de piso, Sim. Todos eles feitos com concreto, mas com acabamento viscoso, outro Sim. concreto pintado de preto. Ali a gente tem um concreto um pouco mais liso, ele já está riscado do lado de fora. Sim. Então, tudo isso parte do quanto ele estava livre para criar um espaço que também ia ser uma liberdade criativa para a mãe dele, né? Sim. Mas algo muito interessante, como eu falei das prateleiras, todos os mobiliários foram executados em concreto, justamente porque o Rui tinha muito a ideia de criar mobiliários fixos, onde a relação da família deveria ditar como os mobiliários iriam ser usados e eles consequentemente iam ser imutáveis, eles não poderiam trocar de lugar. Ele entendia muito como era a dinâmica e o que ela gostava e o que ela precisava do dia a dia, que horas ela acordava, que horas ela pintava, e fez com que esse projeto traduzisse também muito a história da família como um todo, né? Pensar o quanto é isso, né? Tiveram as evoluções, né? Mas tem essa coisa de um statement, né? Tipo, o ateliê, o espaço de convívio, a mesa de jantar, então é algo que é muito, uma ideia muito de pensamento moderno. Onde é a cama, onde é o sofá, Exato, onde é o quarto, tudo ali muito bem delimitado e decretado aqui nessa arquitetura. Sim, e tipo, a arte é algo mais híbrido, que muda, então tipo, você tem uma estabilidade para você poder trabalhar, criar, poder criar, né? Sim. E essas paredes, elas não são pigmentadas diretamente no concreto, elas são pintadas. Então, elas recebem um pigmento externo de cor, acho que a gente consegue ver aqui principalmente, né? Que é uma pintura sobre, e eu acho que até faz muito sentido, sabe, Theo? Porque a Tomi usava tudo como uma tela, um Canva. Verdade. Mas também tem outras técnicas de arquitetura que pigmentam o concreto diretamente, mas foi uma opção do Rui. Tudo, eu amei. Aqui a gente está num espaço que convívio, ele foi executado na primeira fase da obra em 1966. Tem mobiliários lindos assinados aqui, Sérgio Rodrigues, Charlotte Perriand, acho que Charlotte Perriand, gente, se eu estiver errado, por favor, corrijam aí, na edição. Nesse espaço especificamente a gente tem algo muito especial. Né? Por conta das trocas e dos jantares que ela tinha, de receber pessoas na casa dela, ter esse convívio íntimo com artistas e pessoas criativas, tinha uma grande troca de presentes também. Imagino que ela também presenteava, mas a casa, a coleção também de obras e de alguns mobiliários e também de alguns objetos de decoração também eram presentes, como tipo do Sérgio Luiz Moral, do Volpe, da Kimini, então tem vários presentes, até no jardim. A gente tem não tinha visto, achei muito lindo, mas isso na verdade é uma maquete de uma escultura que ficava flutuando no Rio de Janeiro. Começa a expandir a pesquisa para um lugar escultórico público, ela começa a investigar várias formas, né? Então tem esse contato que a gente estava falando do diálogo com a natureza, né? Isso ficava na Lagoa Rodrigo de Freitas, uma escultura de 17 toneladas que ficava flutuando na lagoa. Então era muito lindo. Tem uma foto linda dela em cima. A foto vai estar aqui, gente. Ó, bota a foto aqui. Mas é uma foto dela em cima da escultura com o bracinho aberto, assim, tipo. Incrível. Então é muito lindo, tipo, ver também esses pequenos detalhes da carreira da Tomi, tipo, que ocupam a casa. Assim. O que eu acho que mais interessante também aqui na composição da casa, que a gente estava falando, sobre a obra em diálogo com a casa, e como que a construção e o desenvolvimento e as ideias das obras partiram desse espaço que a gente está habitando. Tem grande parte de um corpo de trabalho bem conhecido da Tomi, que são as esculturas tubulares. O que eu acho mais pertinente da gente falar sobre essas esculturas é que é quase uma expansão do que ela já fazia na pintura. Então tem um pensamento de desenho, né, que é tipo, como uma linha ocupa um espaço. Essas esculturas que são feitas de aço carbono tubular, e ela pinta com tinta automotiva branca.
Então ela ocupa o espaço de diferentes formas, às vezes ela tá presa no teto, já foi exposta de várias maneiras. Ela levava para pessoas, engenheiros e empreiteiros de prédio, né? Pode ser também. Tá. Levava para pessoas e produtores que conseguiam desenvolver essa ideia dela. Então, por mais que a gente esteja num lugar em que a gente não vê onde a escultura em si foi criada, a gente vê o nascimento da ideia, né? Então isso é muito bonito. A casa, ela não tem muito uma vista para fora, né? Uhum. Então, tipo, é muito focado para o que Interno. acontece dentro, né? Então, O ateliê, ele justamente tem essa vista do jardim, entendendo que talvez as outras partes elas poderiam ser mais voltadas para a rua. Sim, E o exato. ateliê entendendo como algo mais íntimo, prospectivo. Exato. Uma foto linda dela Sim, também, lendo né? jornal, né? Aqui na Eu amo essa piscina. foto. E essa mesa tem algo muito especial. Ricardo e Rui, filhos da Tomi, eles estudavam e se dedicavam à pesquisa, ao trabalho aqui. Portas laterais a gente tem a entrada dos quartos dos meninos. Cada quarto ele cumpria muito essa função de apenas dormitório, porque a ideia é que tudo que fosse de convivência, coletividade teria um espaço maior. Sim. E o que se referia ao íntimo, por si só, um espaço menor. Sim, e o que a gente conseguiu ver nos quartos também, que era muito uma coisa do pensamento da construção da casa, eu imagino, que era um quarto dormitório, assim, tipo, a casa foi feita para habitar, o quarto tem uma coisa bem mais minimalista, simples, no sentido, uma cama e um armário, então aqui é hora de dormir, descansar, repousar, se recolher. Interessante de pensar que é uma ideia totalmente diferente do nosso formato de casa hoje, né? Super. Onde a gente muitas vezes prioriza quartos maiores, com Exato, televisão, exato. enfim, N coisas, e na época a ideia é que não seria essa, né? É muito influenciado também pelo racionalismo japonês, a ideia do essencialismo, de você ter apenas o suficiente pra morar e viver. Eu acho lindo, sim, mas lindo eu sou demais. um pouco mais maximalista. Nós meninas latinas. Pois é. Sim. Acho que a gente pode entrar num dos quartos agora pra ver. Sim, vamos entrar, vem. House tour. Do you Vem. want a house tour? Luz branca, Tommy. Luz branca, Tommy. Não, foi o Rui que fez esse crime. A Tommy, ela teria colocado uma cor amarelada, algo mais... Até avermelhado, uma coisinha mais... Sabe, Estamos aqui no quarto dos meninos, para vocês verem. É um quarto essencialmente estreito, feito para cochilos, sonecas. Sim, naninhas gostosinhas do final da tarde. Em uma cama também executada em concreto. Então, vamos subir aqui. Ui! Não tem janelas, o pé direito é bem baixinho, mas algo muito especial também, no ensinamento de arquitetura e projeto, é poder fazer as luminárias embutidas. Lendo algumas coisas, acho muito legal pensar, tipo, que a Tomi vai de uma pintura abstrata, gestual, depois ela vai para uma coisa, a coisa dos papéis, do recorte, tipo, que também é mais geométrico, abstrato, mas sempre pintura. E a partir dos anos 2000, com a evolução da pesquisa das esculturas tubulares, ela começa a expandir essa noção de escultura, de ocupação do espaço. Esculturas tubulares, que é essa linha do diálogo com gravidade, com desenho. E aí vem, a partir disso, as esculturas e instalações públicas. Urbanas, públicas, né? Isso que é especial, né? Que dialoga com uma expansão da arte, né? Que não é só para estar na casa de alguém, né? Tipo, para o público ver, né? Geralmente também em contatos com natureza, né? Como em Santos, que é um diálogo com a água, né, que é muito linda. Temos no Sesc Vila Mariana. Aqui é uma fachada que eu amo, que São fica Paulo, perto no Vale do Anhangabaú, bem na saidinha do metrô. Esse aqui São Paulo é também. na 23, né, São Paulo. Em frente ao CCSP, São Paulo também. Esse aqui é um clássico. Icônico do Oscar Niemeyer. E uma curiosidade é que o Oscar já tinha feito o projeto para o auditório. Essa rampa ela ia ser centralizada bem no meio desse volume branco que o auditório representa. E aí ela traz uma escultura monumental, gigantesca, vermelha, e o Oscar realoca essa rampa um pouco mais à esquerda para poder que a obra dela também tivesse protagonismo. É muito bonito ver a disposição que fizeram, né, nessa nova curadoria, abrindo a casa como um centro cultural, de manter o primeiro quarto da Tomi, né, a origem de tudo, de toda a casa. Então é muito bonito. E, enfim, relembrando que tinha essa estética e essa ideia, na verdade, de ser algo para dormir, né, e a casa ser ocupada. O quarto da patroa fica aqui. Aqui, o quarto dela também mais enxuto,
Só que com um detalhe de projeto que eu amo. Qual? Detalhes daqui. Ai, meu Mulher, Deus. o negócio não pode tocar na mãozona aqui, ó. Oh, perdão. Não vou tocar. Mas o interruptor escondidinho, embutido dentro desse nicho prateleira, onde facilitava para que ela pudesse acender ou apagar as luzes, né? Ai, eu senti um colchão, velho. Colchão. Não, mas não tem a blusa, está É verdade. Você também se jogou, né, amor? Mas uma pergunta, é embutido, tá? Uhum. Mas se tiver algum problema... Aí, meu amor, quebra tudo. Mentira! Quebra tudo! Deu algum problema? Quebra. Deu um problema? Oh. Quebra tudo! Quebra tudo. Arrasou, bafo. Esse é um problema do concreto, gente. Não é tão fácil. Erros, problemas, ajustes, envelhecimento da casa. Um problema para as crianças do futuro. Quase como um portal para acessar a parte que tá o box, né, do banheiro. A gente pode ver a intenção do arquiteto criar uma banheira ali, né? Um espaço que também poderia não só ser o espaço da ducha, mas que pudesse ser utilizado como uma banheira. A ação zenital, também demarcada pelo furo na laje, funciona super bem, mantém o banheiro iluminado. A proposta da casa, a gente pensar também em casas de mulheres artistas, né? Tipo, sei lá, a casa da Georgia O'Keeffe. Calo pro Diego Rivera. Exato. A casa da Lina também, né? E aqui no Brasil a gente também tá começando com essa cultura também. Não começando, mas temos essa cultura especificamente em São Paulo, de casas museu. Chumin Silveira, a minha gente mãe, não pode esquecer dela. Eu gosto dela da minha avó. Sim. Não, mas a casa é linda demais. A casa da Chumin é linda. Muito interessante. Sempre que eu, penso em algum ícone da história da arte ou da história da arquitetura, eu fico pensando como que essa pessoa vivia. Ainda mais uma das pessoas de artistas que tem essa sensibilidade com o espaço, que tem essa sensibilidade do uso, não só do uso da cor, da composição, de como uma casa surge. E é tão subversivo porque pouquíssimas mulheres na época que a Tumi resolve pintar e resolve seguir a própria carreira tinham um espaço como esse, tão livre, tão amplo para poder produzir as próprias obras, né? Bom, como a gente encerra isso, né, Teo? Então, foi muito especial estar aqui hoje. Primeiro com você, muito obrigada pelo convite, foi tudo. Mas eu fico muito feliz de, ver a casa e entrar na casa, ou ver, uma grande surpresa pra mim foi ver, a esculturazinha da Lagoa do Bento de Freitas. Escondidinha ali. Foi meu Deus, que lindo, né? Então, tem várias coisas que você vai vendo ao caminhar na casa. Porque é muito lindo você entrar na casa de alguém e, para além de imaginar como essa pessoa vivia, ver, entrar em contato com essa coisa da intimidade mesmo, da prática artística e da prática pessoal da Tumi. Então, foi muito especial. Muito especial. Normalmente, gente, eu faço o quadro do Off-BR Visita sozinha. Tadinha. Então, Xará não, amor, tô aqui. Então, esse convite dessa colaboração super especial com o Teu, que é um artista incrível, um produtor de conteúdo excepcional, é especial para que a gente consiga entender a casa de outras mulheres. Sim. Deixa aqui nos comentários qual casa que seria a próxima que vocês gostariam que a gente visitasse. Sim. Beijo!